Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 23 de abril. Supremo Tribunal Federal julga ações contra flexibilização de regras trabalhistas durante a pandemia. Este é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Tribunal Superior Eleitoral se reúne por videoconferência e julga prestação de contas de partidos políticos. O Supremo ajuda no combate à Covid-19. As secretarias de Documentação e de Saúde do STF confeccionam máscaras para o Hospital Universitário de Brasília. A chegada do novo coronavírus aos presídios faz as autoridades discutirem novas medidas de combate à doença. Em sessão plenária por videoconferência, os ministros do Supremo iniciaram o julgamento de ações contra a flexibilização de regras trabalhistas durante a pandemia do novo coronavírus. A sessão foi suspensa após o voto do relator, ministro Marco Aurélio. A medida provisória 927, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, autorizou, entre outros pontos, que empregadores adotem medidas excepcionais em relação ao contrato de trabalho de seus funcionários, devido à pandemia da Covid-19. Na sessão plenária desta quinta-feira, os ministros iniciaram o julgamento para confirmar ou não a decisão do ministro Marco Aurélio, que indeferiu o pedido de medida cautelar em 7 ações apresentadas por partidos políticos e centrais sindicais que questionam a medida provisória. Para o ministro, ela é constitucional em razão do estado de calamidade pública. Para o advogado do PDT, autor de uma das ações, vários direitos dos trabalhadores são suprimidos pela MP. Permite jornadas extenuantes. Senhores ministros, isso é muito sério. Permite aqui que profissionais da saúde possam ter todos as suas medidas protetivas deixadas de lado. O advogado da Rede Sustentabilidade, autora de outra ação, afirmou que os especialistas não descartam a extensão dos efeitos da pandemia para além do prazo de 180 dias estabelecido pela MP. Os dispositivos da medida provisória 927 pode ser que tenha uma eficácia além do que esperamos. E, com todo respeito, os seus dispositivos acarretam, na verdade, praticamente uma nova reforma trabalhista que acaba por encerrar com o direito do trabalho. Já o PSB afirmou que a possibilidade de antecipação das férias pode levar o trabalhador a ficar impedido de gozar do benefício por até 3 anos. O advogado do partido defendeu que esse período fosse de, no máximo, 1 ano, mas a principal crítica foi quanto à limitação das atividades de fiscalização do trabalho. Longe de se tratar de uma burocracia, a atuação dos auditores fiscais do trabalho é necessária, é imprescindível. O que a medida provisória faz é uma despropositada flexibilização do papel fundamental desses auditores. O relator, ministro Marco Aurélio, lembrou que as ações emergenciais foram tomadas com o objetivo de manter o emprego e a renda do trabalhador. O ministro manteve o entendimento anterior, negando os pedidos, e afirmou que a judicialização de medidas provisórias é a exceção, já que as MPs precisam ser confirmadas pelo Congresso Nacional. Já que o Supremo não aprecia a oportunidade em si política da medida provisória, o dispensável é que haja, claro, frontal, conflito do que estabeleça a medida provisória com a Constituição Federal. De início, portanto, é a premissa que se estabelece, a não ser que o Supremo se substitua ao presidente da República, se substitua ao Congresso Nacional. A pandemia causada pelo novo coronavírus também provocou mudanças nas eleições municipais deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que eleitores que não fizeram o cadastramento biométrico obrigatório tenham direito ao voto. A permissão está em uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral.
Ao todo, 2.500.000 eleitores que estavam com os títulos cancelados vão poder votar e participar da escolha de prefeitos e vereadores. 15 estados fazem parte da mudança. Mas vale lembrar, o voto para quem não cadastrou as impressões digitais só vai ser permitido para as eleições municipais deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral deixou claro que depois do processo eleitoral, os títulos vão ser novamente cancelados e os eleitores vão ter que regularizar a situação se quiserem votar nas eleições de 2022. Os títulos cancelados por suspeitas de fraudes não fazem parte das mudanças. Na mesma resolução, o TSE também permitiu que os eleitores façam pela internet serviços como alistamento, transferência e outros, antes feitos de forma presencial. Para ter mais informações, basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral. É o tse.jus.br. O Tribunal Superior Eleitoral realizou nesta quinta-feira mais uma sessão plenária por videoconferência. Entre os processos, uma prestação de contas envolvendo o Partido Ecológico Nacional, hoje Patriotas. Veja na reportagem. Na prestação de contas, o Partido Patriotas questiona a reprovação de contas da campanha eleitoral de 2014. Inicialmente, a determinação de devolução do dinheiro foi de R$70 mil, mas o valor foi alterado para R$110 mil. Na sessão por videoconferência, o advogado do partido citou os valores pagos ao escritório de advocacia e negou que o contrato de prestação de serviço fosse fictício. Ele pediu a aprovação das contas. Não vou elencar nomes, mas só dizendo, tem consultoria jurídica no valor total anual 936 mil, 2.706, 820 mil, 1.633, portanto, senhores ministros, com o devido respeito, entendemos que o princípio da economicidade foi devidamente respeitado nos precedentes autos. Ao ler o voto, o relator do processo, o ministro Sérgio Banhos, votou pela desaprovação das contas do Partido Patriotas. O voto dele foi acompanhado pelos demais ministros. Por isso, acompanho integralmente o ministro Sérgio Banhos, a quem também cumprimento pelo voto, no que tange a negativa de provimento ao agravo. E, igualmente, acompanho Sua Excelência quando desaprova as contas. Em outra prestação de contas, o Partido Humanista da Solidariedade, PHS, teve os gastos com publicidade e impressão de materiais questionados pela equipe técnica que avaliou as informações. A advogada do PHS afirmou que os documentos apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral são suficientes para aprovar os gastos e pediu aprovação das contas. Os gastos que igualmente se destinaram à contratação de serviços de publicidade e de impressão de materiais gráficos, eles partiram de uma conta específica do partido, da conta do PHS Mulher. E neste caso, mais uma vez, o partido juntou aos autos todos os documentos fiscais com a devida descrição pormenorizada dos serviços e, especificamente, indicando a vinculação desse serviço com as ações de promoção e difusão da participação feminina na política. O vice-procurador-geral eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas. Primeiro, há que se comprovar efetivamente, juntando a documentação contábil e as notas fiscais e todas as despesas pelo partido político, para se demonstrar que houve aquela destinação vinculada do percentual de 5% previsto na lei. O relator do processo, o ministro Og Fernandes, ao ler o voto, determinou a devolução de parte do dinheiro aos cofres públicos e desaprovou as contas. Os demais votos foram transferidos para a próxima sessão, que está marcada para segunda-feira, dia 27, às 10 da manhã. Atendendo a pedidos da Força Tarefa da Lava Jato, do Ministério Público Federal e da Petrobras, a primeira vara federal de Curitiba decretou o bloqueio mensal de 10% dos salários do senador Fernando Bezerra, do MDB, de Pernambuco, e dos deputados federais Luiz Fernando Faria, do Progressistas, de Minas Gerais, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas e de Eduardo da Fonte, do Progressistas de Pernambuco. O bloqueio serve de garantia ao cumprimento de penas pecuniárias requeridas em ações de improbidade administrativa sobre 2 esquemas de desvios de verbas da Petrobras. E a seguir, o Supremo faz a sua parte no combate à Covid-19. As secretarias de Documentação e de Saúde do STF confeccionam máscaras para o Hospital Universitário de Brasília.
Justiça é tratar todas as situações de formas iguais. Não olhar para nenhuma classe social, nem raça. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Cristina Peduzzi, manteve decisão que estabelecia como prioridade a testagem de profissionais de saúde do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro e a empresa pública de saúde, a Rio Saúde, haviam pedido a suspensão de liminar concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que determinava o fornecimento imediato e prioritário de testes do coronavírus a enfermeiros e profissionais das unidades de saúde da capital fluminense. De acordo com a liminar concedida pelo TRT da Primeira Região, caso a medida não fosse cumprida, o município do Rio e a Rio Saúde teriam de pagar diária de R$ 1.000 por profissional não testado. O pedido havia sido feito pelo Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro. Conforme a entidade, o estado do Rio possuía mais de 88.500 kits de testagem, mas eles não eram fornecidos, o que contrariava a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. No exame do pedido de suspensão da liminar, a presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, disse que cabe às empresas cumprirem as normas de segurança e medicina do trabalho e que, diante da pandemia, devem ser adotadas as cautelas necessárias para reduzir a transmissão do vírus. A medida não diverge das orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde para os países com transmissão comunitária, como o Brasil. A presidente do TST entendeu que não há como alegar violação à ordem pública local ou ingerência indevida na gestão municipal, já que a decisão liminar impôs obrigações que seriam naturalmente cumpridas pelos empregadores e pelo ente público. O Ministério da Saúde divulgou mais um balanço sobre o novo coronavírus no Brasil. O número de mortes confirmadas em 24 horas chega a 407, o maior número em um único dia até aqui. Até o momento, são 3.313 mortes por Covid-19 e 49.492 casos confirmados. A estimativa de pessoas recuperadas é de 26.573. A gente também atualiza o número de processos relacionados a esse assunto. Aqui no painel está o painel de ações da Covid-19. Até agora, aqui no STF, chegaram 1.323 processos. Desses, houve 1.059 decisões. O painel é atualizado a cada 5 minutos. Este que foi atualizado às 18h43, há aproximadamente 2 minutos. E aqui ao lado temos o número de acordo com a classe desses processos que chegam aqui. O número superior ainda é o de HC, o número de habeas corpus. Habeas corpus, também aqui estão os assuntos e deste lado o tipo de decisão, negado segmento, o maior número até agora. O painel Covid-19 serve como transparência para o trabalho do STF junto à população. Você tem acesso a esses dados, basta acessar o site do Supremo, stf.jus.br, e clicar no banner sobre a Covid-19, que fica no lado direito da página. Nesse momento de pandemia, uma iniciativa das Secretarias de Documentação e de Saúde do Supremo Tribunal Federal permitiu a confecção de 500 máscaras que foram doadas para o Hospital Universitário de Brasília. Tecido, linha, agulha, mais capricho, amor e solidariedade. O resultado é esse: máscaras. O tecido é doado pelo Hospital Universitário de Brasília e a equipe do STF faz o corte e a costura, cumprindo normas sanitárias. A licitação foi iniciada na semana passada e na sexta-feira já entregamos 540 máscaras. Recebemos nessa semana material para a produção de mais 500 máscaras. O trabalho é minucioso. Tudo é esterilizado e os costureiros, que são servidores e funcionários terceirizados do STF, usam luvas e máscaras. Eu me sinto honrado e também muito grato por dar a minha contribuição nesse momento tão importante para a sociedade. O Superior Tribunal de Justiça considera incabível o uso de habeas corpus para recomendações administrativas à Justiça Estadual.
O ministro Rogério Schetti Cruz negou o pedido da Defensoria Pública do Espírito Santo, feito por meio de habeas corpus, para que o STJ recomendasse ao Tribunal de Justiça local a adoção de providências administrativas para regulamentar o cumprimento de recomendação do Conselho Nacional de Justiça. O documento trata de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus. A Defensoria Pública alegou que existem várias violações de direitos humanos nas unidades de internação do Estado e que elas não teriam condições para garantir isolamento ou distanciamento mínimo de pessoas, além de algumas sequer contarem com equipe médica. Mas o ministro Rogério Schetti Cruz ressaltou que o habeas corpus se destina à garantia do direito de locomoção e que existem outros instrumentos jurídicos para discutir esse tipo de questão administrativa. O ministro destacou ainda que a recomendação do CNJ não é uma lei, não criando assim obrigação para o seu cumprimento, e que não foram apresentadas provas sobre a alegada violação dos direitos humanos. A seguir, a chegada do novo coronavírus aos presídios brasileiros faz as autoridades discutirem novas medidas de combate à doença. E agora, no intervalo do jornal, tem outro episódio da série Aqui Tem Justiça. É sobre o projeto Apadrinhamento Afetivo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Você vai ver já já. Justiça é as pessoas que fazem as coisas erradas pagarem. O Superior Tribunal de Justiça negou salvo-conduto à aposentada para evitar prisão por violação do isolamento em São Paulo. A ministra Laurita Vaz negou expedição de salvo-conduto para uma aposentada que queria garantir o direito de se locomover livremente sem o risco de ser presa ou sofrer qualquer restrição por violar medidas de isolamento social impostas pelo governo de São Paulo. No habeas corpus, a aposentada lembrou a advertência feita pelo governador do estado, João Dória, de que a violação do isolamento poderia ser coibida de forma dura até com prisão. Para ela, medidas como essa atentam contra o direito constitucional de se locomover livremente. No STJ, a ministra Laurita Vaz negou a liminar, entendendo que a decisão definitiva do habeas corpus deverá ser tomada de forma colegiada pela sexta turma, depois que o processo receber as informações do governador de São Paulo, que deverão ser apresentadas em 2 dias, e do parecer do Ministério Público. A ministra explicou que, caso seja formalizada a medida administrativa para que os cidadãos de São Paulo saiam de casa apenas em situações estritamente necessárias, em tese, o infrator vai responder por crime contra a saúde pública, previsto no Código Penal. A ministra lembrou ainda a decisão do Supremo Tribunal Federal, que legitimou o direito dos governadores e prefeitos de adotar medidas de distanciamento social como políticas públicas de combate ao novo coronavírus. O governo suspendeu por mais um mês as visitas e outras atividades nos presídios para tentar conter o avanço do coronavírus. A situação é grave. O complexo penitenciário da Papuda hoje abriga um número grande de contaminados pelo vírus. O complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, tem hoje mais de 100 presos e agentes penais infectados pelo coronavírus. Medidas de isolamento foram tomadas, entre elas a proibição de visitas de familiares e de advogados. Essa mulher, que não quer ser identificada, diz que viu o marido no dia 5 de março. De lá para cá, não tem notícias dele e teme pelo pior. E a gente quer notícia, que eles dão notícia pra gente, coisa que não está acontecendo, eles não estão dando notícia. Para o supervisor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Conselho Nacional de Justiça, a situação preocupa. Segundo ele, 6 em cada 10 presos da penitenciária têm a Covid-19. A gente tem 460 mil vagas, aproximadamente, no Brasil, e um total de entre 750 mil e 800 mil presos. Então, é uma desproporção muito grande. A gente tem que evitar colocar gente lá dentro que não precisaria estar e também tirar quem já pode sair. Esse é o nosso movimento. Hoje, o governo publicou esta nova portaria que mantém a suspensão de visitas nos presídios brasileiros por mais 30 dias. A superlotação das cadeias agrava o risco da pandemia. Os presídios já foram encontrados, como sempre, nesse estado de coisas inconstitucional já declarado no ADPF pelo Supremo Tribunal Federal,
em total desassistência de saúde, superpopulação, uma mistura de pessoas presos portadores de tuberculose, soropositivados, pneumonia, nesse contexto que a pandemia do coronavírus chegou ao sistema penitenciário brasileiro. Outra questão é que está sendo vinculado que está sendo construído um hospital de campanha dentro do complexo penitenciário da Papuda. Mas eu não enxergo a construção de um hospital de campanha como uma medida paliativa, e sim me leva a crer que isso é um caos que está para vir ser instalado, um caos maior do que o já está. Para tentar evitar a propagação da doença, o DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, apresentou um projeto ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. São estruturas temporárias para abrigar os presos novos, os com sintomas de coronavírus e os que precisam de atendimento médico. Elas são parecidas com as dos hospitais de campanha, que podem ser pré-moldados, barracas de campanha e também contêineres climatizados. A gente já teve essa experiência com containers no Brasil no passado, já teve uma situação no Espírito Santo, inclusive, que foi condenada pela ONU, que foi depois também proibida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a gente não considera uma alternativa viável. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária informou que vai votar sobre o assunto na próxima semana. A ideia é manter isolados aqueles que entram e aqueles que já se encontram presos, de forma a preservar a saúde de todos e evitar a disseminação do coronavírus nos presídios. E a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal divulgou há pouco um novo balanço da situação na Papuda. São 98 presos e 36 agentes contaminados pela Covid-19. Que Brasília é uma cidade preciosa, ninguém pode negar. A capital do país completou 60 anos e já carrega com ela, há muito tempo, o título de Patrimônio da Humanidade. Mas a gente foi mais a fundo. A reportagem de Evelyn Araújo encontrou pela cidade alguns itens muito valiosos e que só são encontrados aqui. É o que vamos ver agora, juntos. Patrimônio Cultural da Humanidade. Brasília faz jus ao título. Quem coloca os pés aqui se encanta. A capital do país é realmente um museu a céu aberto. Cada caminhada é um passeio pela história. Obras de Oscar Niemeyer, Bruno Jorge, Mariane Peretti, tudo pertinho dos olhos e das mãos. Mas não é só em espaços públicos que tem coisas valiosas, não. Brasília guarda nas entranhas preciosidades de tirar o fôlego. Você consegue acreditar que aqui tem quase 70 barras de ouro? Quando a gente olha assim, só vê uma pedra, mas ela é a maior pepita em exposição do planeta. Veio de Serra Pelada, no Pará, conhecida pelos garimpos e por ter enriquecido muita gente. Por ser tão valiosa, pode ser visitada no Museu do Banco Central. A gente tem uma peça com quase 57 quilos em ouro. Então, as pessoas, o ouro, ele desperta muita curiosidade do cidadão. E imagina visitar uma pirâmide no plano piloto. Esse é o Templo da Boa Vontade e o ritual por aqui é energizante, no sentido literal da palavra. O cristal, no alto, foi pensado para emanar o vigor do sol, um lugar ecumênico onde todo mundo pode meditar e entrar em contato com o eu interior. Praticamente quase todas as religiões do mundo consideram o cristal um elemento muito sagrado, de radiação de energia, de força. Ele é considerado o maior cristal puro do mundo. 6 faces, 21 quilos, sequer foi lapidado. A pedra foi encontrada em 1989, na cidade em que o nome já diz tudo, Cristalina. Percorreu 148 quilômetros até cumprir a missão no templo. O memorial em homenagem ao pai de Brasília, JK, abriga a história do idealizador da capital e itens dignos de realeza, como este. O presente veio das mãos da Rainha Elizabeth II, uma coleção original dos livros de Shakespeare, diretamente do século XVIII. Hoje, a única do mundo, com valor incalculável. Eram 2 iguais no mundo. A outra houve um incêndio para lá de Londres há mais de 20 anos, uma parte incendiou e a outra se pôs no fogo, ficou só essa.
E uma última notícia. O decano do Supremo, ministro Celso de Mello, determinou que o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, se manifeste sobre um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O ministro enviou uma citação ao presidente Bolsonaro, que também poderá se manifestar, já que pode ser afetado no processo. O pedido foi apresentado em março pelos advogados José Rossini Campos e Tiago Santos Aguiar de Pádua. Os advogados acionaram o Supremo para que os parlamentares sejam obrigados a analisar imediatamente o pedido de impeachment. Este foi o Jornal da Justiça de hoje. Mas não se esqueça, mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, que é 61 99260 6116. Boa noite.